Só queria saber, para curar meus cuidados, além do crime de nascer, que outros crimes cometi para que me castigares mais ainda? Não nasceram também todos os outros? Pois se nasceram, que privilégios tiveram, que jamais gozei? Nasce a ave, embelezada por seus ricos enfeites, não passa de flor de plumas, a malhete alado, quando cortando veloz os salões aéreos, recusa piedade ao ninho que abandona em paz. E eu, tendo mais alma, tenho menos liberdade? Nasce a fera, e com a pele respingada de manchas, lembrando as estrelas, graças ao douto pincel, logo, atrevida e feroz a necessidade humana lhe ensina a crueldade, monstro de seu labirinto, e eu, com o melhor instinto, tenho menos liberdade. Nasceu peixe, que nem respira, aborto de ovos e lodo, feito um marco de escamas sobre as ondas, seu espelho gira por toda parte, exibindo a imensa habilidade que lhe dá o coração frio. E eu tendo mais escolhas, tenho menos liberdade? Nasceu regato, serpente prateada, que dentre flores surge de repente dentre flores se esconde, onde músico celebra a majestade que lhe dá o campo aberto à sua fuga. E eu tendo mais vida, tenho menos liberdade? Assim, chegando esta paixão, um vulcão, com o Etna, quiser arrancar do peito os pedaços do coração. Que lei, justiça ou razão não podem conceder aos homens privilégio tão suave, exceção tão única, que Deus deu ao peixe, a um cristal, a uma fera e a uma ave. Merda, morri se eu salvo com luz. O meu salvo-conduto? Olha que eu não entendi nada do que o sujeito disse. Eu cumpro minhas promessas. E pode esquecer este depoimento. Hoje no Brasil ninguém vai assinar depoimento algum. Agora pode ir. O senhor não vai me levar de volta ao navio? O Brasil precisa de braços para lavar.
preciso confessar uma coisa. Pelas suas histórias, Sr. Claudius. Mas é sobre o que eu acabei de contar. Fale logo, Sr. Claudius. Fale logo. Nem tudo é verdade. Eu vi o professor Krakow morrer na minha frente, mas ele não disse nada disso que eu disse que ele disse. O professor Krakow passou as últimas horas de sua vida ensinando como você prepara um mingau que só faz no vale onde nasceu. O que era tudo aquele monte de palavras? Teatro! Um monólogo de uma peça de um autor espanhol. Eu recitei esse monólogo todas as noites durante um ano. Isso não está certo, Sr. Claudius. Eu disse que o senhor tinha que me fazer chorar com as suas lembranças. Eu forcei minha memória, mas só consegui me lembrar de trechos das peças das quais eu atuei. Eu me lembro dos alemães cruzando a fronteira do meu país, mas me lembro também a primeira vez que li um autor espanhol. Isso não está certo, Sr. Claudius. Eu não devia deixar o senhor sair dessa sala. Mas eu ganhei a aposta, o senhor chorou. Olha aqui o salvo-conduto manchado com suas lágrimas. Foi o seu teatro que me fez chorar. Foi a meta do seu teatro que me fez chorar. Foi. Foi o teatro. O que o senhor acha que provou para mim? Para o senhor, nada. Eu provei para mim mesmo. Ora, eu sei que o Brasil precisa de braços para a agricultura, mas eu sou ator. Esta é minha profissão. Eu não sei para que serve o teatro no mundo depois desta guerra. Só sei que eu tenho que continuar a fazer aquilo que eu sei fazer. Um dia alguém vai saber para que serve. Se serve. Para mim, basta fazer teatro. É como a receita do mingau do professor Krakow. Alguém precisa saber como se prepara aquele mingau. Saiu da minha sala o senhor, o teatro e o mingau. Sr. Claudius. Sim? Como é essa história? Que história? Estou falando dessa peça, desse autor espanhol. Certa noite, no reino da Polônia... Passa a sua terra, então. Você passa na minha terra, como eu dizia. Disfarçada em homem, Rosara chegava à Polônia, acompanhada por Clarim durante a noite. Decidida a vingar sua honra, quando tá com uma estranha torre. De dentro, então, sai um homem envolto em peles e acorrentado. Sabe como se chama esse homem? O senhor não vai acreditar. Segismundo. Não sei. Segismundo olha para o céu e diz: "Ah!"